Que delícia! Essas imagens que você acabou de ver são para dar aquela animada no seu domingo. E dizer o seguinte: coragem, avante! Como diz o velho ditado, não há mal que dure a vida toda. Então, se você não está aí num momento legal, saiba que tudo passa. E é com essa reflexão que eu abro o Vida Leve de hoje e já anuncio para você 2 destaques. Um é que nós vamos falar sobre a constelação familiar, recurso terapêutico que pode ajudar você a resolver várias questões da sua vida. E o outro é a receita da semana, bolo vegano de chocolate. Então continua comigo, porque o Vida Leve está só começando. Bom dia, Levinho, bom dia, Levinha. Eu começo o programa com uma perguntinha. Você já ouviu falar em constelação familiar? É uma prática integrativa e complementar em saúde, reconhecida pelo SUS e que pode ajudar você a resolver várias questões da sua vida. Confira agora os detalhes na entrevista. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a terapeuta sistêmica e corporal Samira Bandeira, também consteladora familiar. Seja muito bem-vinda, Samira, ao Vida Leve. Ai, muito obrigada. Adorei estou adorando estar aqui com você. Que joia! E que tema, né? Quando a gente fala constelação familiar, muitas pessoas falam, já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Samira, o que é a constelação familiar? Olha, falar de constelação familiar é reconhecer que ela é uma terapia breve, que ela é uma prática integrativa, né, capaz de olhar para a sua questão a partir, né, de um foco, de um ponto que é olhando você dentro do seu sistema familiar. E enquanto técnica, ela vai exatamente revelar quais são as dinâmicas ocultas do seu sistema familiar que influenciam a sua vida ainda hoje, que faz com que você repita padrões de comportamento, repita padrões de relacionamento e de repente você está naquela roda da vida que você não consegue sair dela porque você repete. E aí a constelação familiar pode te dar uma luz, uma consciência de por que essas dinâmicas, né, se repetem na tua vida, que muitas vezes essas dinâmicas são transgeracionais, né? Ela vem dos nossos avós, bisavós, tataravós, né, dos nossos pais, em que chegaram até nós. Inclusive, né, hoje a neurociência é capaz de dizer que os traumas passados por essas gerações, né, podem estar influenciando na nossa vida até hoje. Muita gente pergunta, então se eu fizer a constelação familiar, eu posso deixar a terapia? Não, ela complementa, né, Samira? Exato, é uma prática integrativa e complementar em saúde. Que inclusive o SUS reconhece. Exato. E inclusive ela é importante que você faça concomitante a um processo psicoterapêutico. Samira, quais são as questões mais trazidas, né, para a constelação familiar? Desde as relacionadas estritamente com conflitos familiares, questão de relacionamento com a mãe, questão de relacionamento com o pai, com os irmãos, né? Como também os relacionamentos afetivos, porque aí também interfere, né? Nossa relação, como a gente olha para os nossos pais, né? Também é praticamente um espelho de como a gente vai olhar para essas relações afetivas ao longo da vida. Então tudo isso também está conectado, né? E aí eu acho que logo na sequência vem a questão com a saúde, né? Então você pode olhar para uma doença também a partir da constelação como uma prática integrativa de entender que diversas questões estão relacionadas a traumas vividos, né, pelos nossos ancestrais. Lógico que a gente não pode falar que a constelação vai trazer a resposta da sua relação com o propósito, com o trabalho, com a família, com a prosperidade, mas eu acho que o principal é que ela é uma porta para te dar uma outra perspectiva de olhar, que existem dinâmicas desse inconsciente que não é só seu, mas é um inconsciente familiar, né, desses registros, dessas informações que se repetem ao longo da história dos nossos familiares, que também, né, chegam até nós. Então a gente precisa olhar para tudo isso para poder ter a consciência de que a gente pode ter mais autonomia diante das nossas escolhas.
Agora você que está em casa deve estar bem curioso em relação a como é uma sessão de constelação familiar, que ela pode ser individual, mas também pode ser em grupo. A origem do trabalho é em grupo e é uma experiência que você precisa sentir. É difícil estar explicando como acontece. Eu faço um convite, né, a você, Karine, a você que está em casa, a vir conhecer o trabalho, né, a vir experienciar com o próprio corpo, com a própria pele, porque é isso que vai permitir que você entenda o que acontece. E, ai meu Deus, ela vai, então é uma sessão espírita, acontece uma mediunidade. Não tem isso. Né? Na verdade, é um campo de informação que se dá a partir da percepção das nossas sensações. Então, a gente tem uma percepção e quando eu entro naquele campo de informação, eu sinto um arrepio, eu sinto um frio muito grande, eu sinto uma emoção, me dá uma vontade de chorar e eu vou chorar. São sensações e emoções daquele campo informacional. A constelação acontece para a liberação de algum nó, um emaranhado, um trauma, uma situação que ficou ou excluída dentro, né, do sistema familiar, ou muitas vezes ela está fora de ordem, fora de lugar, né, ou existe um desequilíbrio nas relações. Então a constelação nada mais é do que tentar harmonizar, né, o sistema familiar, dando a cada um seu lugar de direito de pertencimento. Ela é muito intensa, ela é muito forte, né, porque ela vai revelar, né, padrões sistêmicos, dinâmicas inconscientes que você muitas vezes não tinha ideia de que aquilo influenciava a tua vida daquela forma. Eu agradeço aqui, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço também. Adorei a entrevista, é um tema assim que desperta muita curiosidade, né? É isso, bate! Uhul! Viu só? Super interessante. Ficou curioso? Então não perca a chance de experimentar uma sessão de constelação familiar. E olha só, eu vou no pé, volto no outro e volto com a receita da semana.